Olá, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre contigo. Queridos irmãos e irmãs, hoje domingo, dia do Senhor, dia 6 de julho de 2025, estamos iniciando a 14ª semana do Tempo Comum. Meditaremos hoje o trecho do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12 e depois de 17 ao 20. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Santo Evangelho que acabamos de proclamar, Jesus chamou mais 72 discípulos e enviou-os de 2 a 2 à sua frente em todos os lugares para anunciar que o reino de Deus está próximo. Queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus é a presença viva de Jesus verdadeiro no nosso meio, com atitudes, palavras, com amor e carinho, dedicação,
Meus irmãos e minhas irmãs, o reino de Deus é o projeto de salvação de Deus Pai sobre cada um de nós, onde Cristo cumpriria a sua missão com o projeto de salvação, a reconciliação, a morte do homem velho com a vida do homem novo em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus enviou os discípulos de 2 a 2, orientou para eles: não pare pelo caminho, não cumprimente ninguém pelo caminho. Por que Jesus disse isso? Porque esse não era o foco, não era o objetivo. O objetivo é o quê? Os discípulos seguirem em frente na caminhada. E para seguir em frente, nós devemos estar com um olhar atento à vontade de Deus e fazer com que ela se cumpra, que ela se realize. Jesus orientou seus discípulos: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. O que é a paz? É o próprio Cristo que é paz. O próprio Cristo deve de habitar dentro da casa de todos, principalmente dentro do coração. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sabe do nosso coração, Ele sabe das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, das provações, das perseguições, das angústias, dos medos, das tribulações que nos afligem. Por isso que Jesus mandou seus discípulos dizerem: a paz esteja nesta casa, a paz esteja no seu coração. Você está com o coração passando por tribulações? Receba Jesus dentro de você. Acolha a paz de Jesus dentro do seu coração. Não se perturbe o vosso coração. Jesus está contigo. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus continua dizendo no Santo Evangelho, quando eles tiverem em missão, seus discípulos, entrade na casa, comei o que eles vos oferecerem, o que eles tiverem, permanecei naquela casa. Quando entrardes em uma cidade, não vos acolher, sacudi a poeira das sandálias. Ali, meus irmãos e minhas irmãs, naquele dia, Sodoma será tratado com menos rigor do que esta cidade. Se a cidade não acolher o reino de Deus, não acolher a palavra de Deus como luz que ilumina todas as coisas, meus irmãos e minhas irmãs, aquela cidade andará nas trevas. Ali, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade que não acolheu Jesus. Queridos irmãos e irmãs, quando os 72 discípulos voltaram de novo ao encontro com Jesus, eles estavam alegres, felizes, porque eles cumpriram o que Jesus havia lhes concedido: anunciar que o reino de Deus está próximo, expulsar os demônios, curar os doentes e levar a paz a todas as casas. E assim eles fizeram, por isso que estavam felizes. Eles conseguiram realizar todos esses feitos. Sozinhos? Não. Eles realizaram porque eles tiveram a bênção do próprio Cristo, a bênção de Deus sobre eles. Queridos irmãos e irmãs, quando nós queremos caminhar com as próprias pernas, a gente não consegue fazer nada certo. A nossa missão fica em vão. Nada se concretiza. Se não tiver a bênção de Deus, tudo vai por água abaixo. E você, diante dos seus projetos, diante dos seus desejos, você pede a bênção de Deus sobre tudo? Diante do seu dia, diante do seu trabalho, de suas decisões. Peça a Jesus, Ele abençoa e tudo vai se concretizar mediante a vontade dEle. Jesus disse para os seus discípulos:
Alegrai sim, mas alegrai primeiro, não pelo que vocês fizeram, mas sim porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Está vendo que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus, além da bênção sobre os seus discípulos, sobre cada um de nós que procura fazer a vontade de Deus, Ele vem dizendo para os seus discípulos e também para cada um de nós: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. É Jesus que vai escrevendo esses nomes lá. Ele que deu a bênção sobre cada um de nós e nós estamos sendo obedientes a Ele. Tudo o que nós fazemos é para a honra e glória dEle, não para as nossas. Jesus disse que ele viu Satanás descer para a terra como um raio. Satanás também era um anjo, né? Era um anjo de luz. E Satanás veio para perturbar o nosso coração. Jesus não falou para os seus discípulos para levar a paz a todos os lugares? Então, a paz verdadeira, a paz que vem do céu, não a paz que vem do inimigo. Porque a paz que vem do inimigo não é a paz verdadeira. Esse é o propósito de Jesus. Vá de 2 a 2. Nunca vá sozinho. Quando você estiver encaminhada, vá, peça ao Espírito Santo de Deus que te caminhe contigo, que vá conduzindo você aonde você estiver. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós chegaremos onde Deus quer que nós devemos chegar, lá no céu, juntamente com Ele. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, te agradeço por você estar aqui comigo todos os dias, meditando a palavra de Deus. Você também está sendo esse discípulo escolhido por Cristo. E porque Jesus te escolheu, Ele também quer que você continue fazendo a missão que os discípulos fizeram, que é levar a palavra de Deus para mais pessoas. Faça a sua parte também. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Converse com eles para que eles também venham participar deste nosso encontro diário, meditando a palavra do Santo Evangelho. Deixe seu joinha, o seu like, escreva nos comentários, diga qual cidade, qual país que você está assistindo este vídeo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a plataforma vai entender que este é um bom conteúdo e vai postar para mais pessoas também. Te agradeço mais uma vez. Espero você amanhã para mais uma vez meditarmos a palavra do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.